Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por este momento, por essa saúde que nós temos, por essa palavra que Ele tem nos dado. Senhor Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. O Senhor nos tem mantido em seguro, meu Pai, seguros na Tua palavra, Senhor. O Senhor tem derramado bênçãos especiais para os Teus filhos, sobre os Teus filhos, meu Pai. O Senhor tem nos mantido, Senhor, no refúgio, meu Pai, nesse refúgio eterno, Senhor. O Senhor nos tem dado graças, meu Pai. Ó meu Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor tem feito, pelas graças que o Senhor tem nos derramado, Senhor, por cada coisa que o Senhor tem feito, meu Deus. Eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações aqui, Senhor, que fale aos corações daqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa abençoar tanto nós aqui quanto aqueles que estão longe, aqueles que esta, Senhor, gravação alcançar, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, de uma maneira muito especial, meu Pai. Nós entregamos cada pessoa em Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos este momento em Tuas mãos, que o Senhor possa conduzir conforme a Tua direção, Senhor, conforme o Teu desejo, meu Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa pregação hoje vai ser o princípio da criação. Eu vou falar assim, sobre muitos temas, né, relacionados à criação, ao princípio de tudo, né, como que Deus ele agiu lá no princípio, e pode até parecer um pouco estranho a gente falar sobre o princípio estando nós justamente no fim, mas o fim ele mostra que a gente está voltando para o princípio, né? Então eu acho que nós estamos falando de uma coisa que nós vamos voltar para ela, né? Então nós vamos falar sobre o princípio da criação de Deus, né? Como que Deus iniciou tudo. Eu vou voltar a falar sobre alguns temas que eu já falei, porque teve algumas perguntas das pregações anteriores, e depois eu vou voltar a pregar sobre as profecias de Israel, sobre o calendário. Agradeço a irmã Jane pela pergunta. Eu vou estar retornando sobre esse assunto num outro culto, né? Mas eu vou terminar este primeiro, porque nós vamos entrar muito sobre o princípio de tudo, e vamos falar sobre a alma do homem, sobre né, que é a teofania, o corpo glorificado. Nós vamos falar sobre muitas coisas. Então, eu não vou demorar muito, porque eu tenho demorado bastante. Essa aqui eu vou tentar ser o mais breve possível, e se não der tempo a gente vai continuar no próximo, na próxima oportunidade a gente continua. Mas hoje eu vou falar um tema menor, eu vou tentar reduzir o máximo possível, porque minhas pregações estão sendo muito longas, né? Então eu vou tentar reduzir. Então, o princípio da criação de Deus. Antes de começar, eu vou ler Pode sentar, irmãos, vocês aí, que a hora que eu for ler a palavra, a Bíblia aqui, eu peço os irmãos para ficarem de pé. Aqui eu vou ler primeiro uma mensagem para introduzir o assunto, que é a mensagem Por que não sou um santo rolador, né? Ela foi pregada em 1953, e aqui é só para a gente introduzir o nosso tema, né? No parágrafo 38 dessa mensagem, ele diz o seguinte: um companheiro muito crítico da segunda vinda de Cristo indagou: você quer me dizer que todos os cristãos que morreram em Cristo vão ressuscitar? Esses que você chama de pessoas nascidas de novo? Bem, continuou, você não poderia colocá-los na terra como madeiras empilhadas. Eu respondi: quem disse que eles estarão aqui na terra como madeiras empilhadas? Isto é certo, eles não estarão. Eu disse: meu Pai Celestial parou lá atrás e soprou de suas mãos luas, estrelas. Luas, prossegui, elas serão milhões de mundos além. Aqui tem alguns erros, né, na escrita aqui, depois eu vou corrigir isso, porque na hora não dá para a gente captar tudo. A hora que a gente transcreve para o slide, às vezes vai faltando alguma palavra, né? Às vezes acontece, depois eu vou estar arrumando isso. Mas veja bem que o crítico, né, crítico da palavra de Deus, ele falou com o profeta, né? Você acha que todas essas pessoas que morreram, esses cristãos que morreram, que vão viver nas cidades aqui, você acha que eles vão caber? Será que todo cristão
né, desde a primeira era, né, desde antes. Eu não estou falando das eras da igreja agora, não, mas é aqueles que morreram antes de começar as eras da igreja, né, nas eras primitivas. Nem aqueles irmãos, Noé, né, a civilização antediluviana, por exemplo, a civilização pós-diluviana, e nós temos a civilização de agora, que começou ali em Éfeso, né, com a primeira era da igreja, e essas pessoas cristãs que morreram. Se você analisar, muita gente, né, há muitos que foram salvos nos dias anteriores, né, e aí ele perguntou ao profeta, será que vai caber? Porque, veja bem, a terra ela vai acabar ficando pequena, né, para acomodar tantas pessoas. Então ele virou para o profeta e falou, será que elas vão viver aqui com madeiras empilhadas? Né? Ou seja, uma em cima da outra, aquela montoeira. Imagina, pessoas desde lá, teve eras da igreja, se você notar, que havia muitos eleitos. Essa aqui que é a pouca, essa aqui é quase que não tem eleito nenhum, né, porque é uma era quase totalmente escura. Mas e aquelas eras em que a palavra de Deus ela estava no auge, né? E todos assim ouviam e obedeciam, diferente da era de hoje, né? A era de Laodiceia ela é terrível, ela é escura, ela é nua, né? Ela é desgraçada, a Bíblia fala. Mas teve eras como a era de Éfeso, por exemplo, que foi uma era de grande poder, né? Da palavra de Deus. Muitos se salvaram ali. Fora aqueles cristãos, os judeus, né, que seguiram a palavra de Deus ali os descendentes de Abraão, estou falando já na carne, né, porque nós somos descendentes de Abraão na fé, né, então assim, é muita gente. E aí ele faz essa pergunta para o profeta. E de fato, eu também já tinha pensado a respeito disso, é muita gente, né, e a cidade, mesmo a cidade santa, que ela é cerca de 2.400 quilômetros quadrados, ela vai ser pequena. Vocês já pararam para pensar que 2.400 quilômetros quadrados, ela é grande, mas depende para a quantidade de pessoas que vão morar naquela cidade. Pelo menos 144 mil a gente sabe que vai morar, que são aqueles numerados ali em Apocalipse. E os demais? Nós temos aqueles que foram com Cristo naquela ressurreição, aquela primeira ressurreição. Temos nós que vamos agora na segunda ressurreição, não é? Então, e se você agora for somar, se você for somar a quantidade de pessoas para morarem ali, será que vai caber? Eu sempre pensei isso, então eu achei essa mensagem muito interessante, né? Eu pouco me importava, porque para mim Deus é grande o suficiente para poder adequar todo mundo. Ele vai acoplar todo mundo ali, eu não sei como, porque é um mistério. Que Ele vai fazer, Ele vai. Ele que criou tudo. Agora vocês já viram o tamanho do universo, que é infinito? Né? E a gente não sabe. Agora veja o que o profeta responde para ele. E essa resposta do profeta, para mim, soou como uma coisa assim, bem misteriosa. E há muito tempo eu já tinha pensado demais nisso. E eu aposto que todo mundo que já teve um pouco assim, de reflexão sobre isso, já pensou a respeito. Então veja a resposta do profeta. No parágrafo 39, olha bem o que ele vai dizer. E aí reflita. Eu não vou dar nenhuma resposta aqui, porque eu não sei. E tem muita coisa que eu não posso dizer, eu não sei, mas está aqui. Está aqui e é para o cristão. Né? E agora, como Deus vai levar isso ao coração de cada um, eu não sei também. É Deus que trata individualmente com as pessoas. Agora, olha aqui no no parágrafo 39 dessa mensagem, Por que não sou um santo rolador? Ele responde a esse crítico. Bem, que coisa, é difícil dizer onde vamos viver nestes grandes lugares. Perdão. É difícil dizer onde vamos viver nesses grandes lugares, ele interrogou. E quanto a essas 10 cidades de que ele falou, aquele que vencer governará? Respondi, bem, Deus tomou mundos sobre mundos e lugares sobre lugares. Como poderia nossa mentezinha finita limitar a Deus? Ora, não podemos, não há como de modo algum explicá-lo. Quando você olha e vê o quanto Deus é vasto em seu universo, bem, Ele é maravilhoso, e pensar que Ele estaria tão preocupado em descer até o indivíduo mais baixo e ao pior bêbado ou prostituta que há em Chicago hoje, isto é certo, e salvá-los, isso é amor. Agora, veja bem, o profeta mesmo falou, Deus criou mundos sobre mundos, lugares sobre lugares, não tem só essa terra aqui não, você já pensou a quantidade de criação que tem lá fora?
né? E a ciência fica especulando sobre a própria existência de vida inteligente lá fora, a gente não sabe. A nossa mente é finita, ela é finita, né? A criação de Deus é tão vasta que a gente não tem como compreender, né? Então ele fala aqui, não podemos, não há como de modo algum explicá-lo. Quando você olha e vê quanto Deus é vasto em seu universo, né? Então eu gostaria só que vocês colocassem isso em mente, que ele criou milhões e milhões de estrelas, milhões e milhões de planetas, existem bilhões, na verdade. Nós vamos ver aqui, e nós vamos agora ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1, e nós vamos falar um pouco sobre essa criação, sobre essa vasta criação de Deus, né? E tentar entender um pouco, embora a gente tenha uma mente finita, mas Deus é infinito, e Ele estando em nós, a gente consegue captar um pouco disso daí. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Gênesis no capítulo 1, e começar aqui por essa criação. Gênesis no capítulo 1, para falar sobre essa criação de Deus. Nada melhor do que a gente ir lá no princípio, né? Porque Gênesis é o princípio. Diz o seguinte, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora nós vamos ler em São João, no capítulo 1. Agora nós vamos passar lá para São João, que também fala da criação. Nós vamos falar sobre essa criação, então nós vamos comparar agora o que João falou sobre Gênesis. Ele falou lá no capítulo 1 o seguinte, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor, por este conhecimento que o Senhor nos tem dado. O Senhor dá aos Teus filhos um pouco mais sobre a Tua sabedoria, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor que derrame porções da Tua palavra em nosso coração, Senhor, e nos ajude a compreender cada dia mais, meu Pai, um pouco mais sobre a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Agora nós vamos ler um outro parágrafo muito importante, muito interessante, e que causou muita polêmica. É um parágrafo que as pessoas elas tentam compreender o mistério desta fala do profeta, né? O profeta ele falou uma coisa peculiar no quarto selo, parágrafo 476, aqui nessa tradução de Goiânia é outro parágrafo, tá? Então ele falou uma coisa interessante que deixou muitas pessoas pensando no que havia antes da criação. Porque Deus ele é eterno, Deus é infinito. O que será que havia antes dessa terra? Ou será que a própria ciência ela fala que existem fósseis que eles encontraram que data de milhões e milhões de anos, né? Como isso é possível? Se a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e o apóstolo Pedro disse que cada dia equivale 1000 anos, então se a gente fosse olhar, seria 6.000 anos, então essa terra ela tem mais ou menos 6.000 anos. Agora, como será possível deles encontrarem fósseis que datam de milhares e milhares de anos através daquela técnica do carbono 14, né? Então, assim, eles têm técnicas que conseguem decifrar o tempo que um fóssil esteve aqui na Terra. Aí um outro vira profeta e fala, no parágrafo 92, aqui no caso, na mensagem pregada em Goiânia, no parágrafo 92, ele fala o seguinte: eu estava conversando com uma pessoa, há não muito, e ele estava tentando discutir comigo e dizendo, você não fica com vergonha de dizer que Deus criou os céus e a terra em 3 dias? Ou melhor, em 6 dias? Eu disse, isto é o que a Bíblia diz. Diz, bem, nós temos evidências e podemos provar que o mundo tem milhões de anos. Eu disse, isto não tem nada a ver com isto.
Em Gênesis 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Isso é período. Percebe, irmãos? Ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A gente não sabe quanto tempo se passou depois que Deus criou as outras coisas, que Deus colocou na terra o homem. Quanto tempo se passou até que o homem, formado do pó da terra, fosse colocado aqui? Pode ter sido bilhões e bilhões de anos, não sabemos. Ele disse, período, isso é tudo, veja, agora o mundo era sem forma e vazia, e eu disse, eu creio que cada semente estava aqui, de alguma outra civilização ou alguma coisa. E tão logo que a água surgiu e a luz atingiu, surgiram as árvores e todas as coisas. Então percebe que aqui ele deixa uma vaga ideia de que pode ter havido alguma civilização, né, que cada semente já estava aqui, né, e que essa semente que já estava aqui pode ter vindo de outra civilização. Agora, o profeta ele não fala muito mais a respeito disso. Então, muitas pessoas conjecturam a ideia de uma civilização pré-adâmica, que pode ter havido uma civilização pré-adâmica e ninguém tem como afirmar isso, visto que o profeta ele não diz mais nada a respeito deste assunto. Então, inclusive, se alguém encontrar qualquer coisa, qualquer parágrafo do profeta que menciona isso, né, pode mandar para mim, me falar, porque eu realmente eu não vi mais nada acerca desse assunto de uma civilização pré-adâmica. Portanto, o nosso conhecimento vai ser a partir da criação, né, para cá. Eu não tenho como falar com vocês a origem antes dessa criação. Tá? O que eu quero dizer é que sobre a civilização pré-adâmica que muitas pessoas falam, né, eu não tenho como falar, porque o profeta ele não pregou nada a respeito a não ser essa pequena passagem. Agora, muitas pessoas podem dizer, ele leu, né, o livro As Eras Mais Primitivas da Terra, inclusive eu tenho este livro, é um livro muito interessante mesmo, né, de um estudioso que já faleceu, obviamente, né, ele é bem antes do profeta. Então, ele chama ele de um gigante, né, um gigante do conhecimento, da teologia, e ele escreveu um livro chamado As Eras Mais Primitivas da Terra, em 2 volumes. Eu tenho os 2 volumes, eu li, é muito bom, e ele fala sobre essa suposta civilização pré-adâmica. Eu não tenho como, eu não posso pregar para vocês teologia, né? Se eu fosse pregar teologia, eu falaria com vocês abertamente o que esse homem pregou. Qualquer dia eu posso dizer na verdade o que ele escreveu, né? E ele tinha um grande conhecimento no hebraico. Então qualquer dia eu posso trazer alguma coisa relacionada a esse Pember, o nome dele Pember, falando sobre o que ele escreveu, porque o profeta realmente mencionou ele. As pessoas elas baseiam na civilização pré-adâmica, eu estou falando do povo da mensagem, porque das denominações isso aí para eles é pior do que o mandarim, né? É falar uma língua que eles não entenderam nunca. Mas qualquer dia eu posso trazer um conhecimento sobre essa civilização pré-adâmica baseado no livro do Pember, porque eu tenho o livro, eu li e é muito bom, entendeu? Só que o profeta ele não aprofunda muito. Ele chega a mencionar o Pember, né, mas ele não fala mais nada a respeito a não ser isso daqui, esse parágrafo aqui. É por isso que causa um pouco de polêmica. Como nós vamos falar do princípio, eu precisava passar por isso, porque eu sei que podem surgir muitas perguntas a respeito. E a civilização pré-adâmica, né? O que se tem a respeito? Então, o que se tem é o que eu sei a respeito disso na mensagem. Fora da mensagem, nós temos o livro do Pember, que o profeta cita. Seria interessante a gente falar um pouco sobre o livro do Pember, talvez numa outra oportunidade. Eu posso trazer um pouco do conteúdo dele para vocês, que é um dos autores que o profeta cita muito. Tá? Eu não traria nenhum autor que o profeta nunca mencionou. Eu não vou trazer um autor contemporâneo, por exemplo, para falar aqui, né, se é um desconhecido completo das mensagens, né? Mas o Pember era assim. Então, agora voltando a falar sobre o princípio da criação de Deus. E aí tem uma imagem que eu coloquei captada pelo telescópio Hubble, né? Hubble, acho que é assim que menciona. E essa imagem, ela mostra uma grande variedade de galáxias, né? Como vocês vão ver, cada pontinho desse daí é uma galáxia.
Imagina que o nosso sistema solar está dentro de uma galáxia. Então, um pontinho desse daí, olha para você ver a vasta criação de Deus. Um pontinho desse daí, uma pequena luz dessa daí, é uma galáxia inteira. Tá? E o nosso sistema solar, ele é um outro pontinho bem menor que está dentro de um pontinho desse, que é um sistema dentro de um sistema maior. Eu peguei uma imagem da nossa galáxia e coloquei ela no canto superior à direita. Vocês vão ver aí no canto superior à direita, que é a galáxia, é a nossa galáxia, onde está contido o nosso sistema solar. Essa imagem aqui no canto superior à direita, em espiral, como vocês estão vendo aqui, é uma galáxia. Essa galáxia, ela é a nossa galáxia, e nós estamos presentes num pontinho bem pequeno, que é o nosso sistema solar. O nosso sistema solar está presente num pontinho bem pequeno dentro dessa galáxia. Imagina que essa galáxia é um outro pontinho dentro dessa vastidão de criação de Deus. Veja bem, e é infinito. Isso aqui é o que um telescópio, uma mecânica humana conseguiu captar. Isso aqui é uma máquina humana que conseguiu captar essa foto. Aqui ainda fala, e as pequenas galáxias vermelhas, as vermelhas, não sei se dá para vocês verem as cores, são as mais longes, as que estão mais longes, tá? As mais distantes. As que estão mais azuladas, aí são as que estão mais próximas, né? Então, olha, irmãos, como que a gente pode pensar nessa criação, como que Deus é grande, quando a gente olha para o universo e vê essa criação de Deus, como que ela é infinita. E aí a pessoa vira para o profeta e fala, o que Deus vai arrumar com esse tanto de gente que foi salvo? Como é que a pessoa pode virar e dizer isso? Como que pode? Porque você sabe que uma galáxia está distante da outra por milhares e milhares de anos-luz, entendeu? Isso é muito... Imagina que viajar de um planeta para outro, isso demora anos e anos e anos-luz. Então, isso é tempo. Agora, quando a gente entrar na eternidade, não vai haver tempo, vocês sabem disso. Então, para você estar dentro de um pontinho desse daqui, é uma questão de abrir e fechar de olho, porque não tem tempo. Não tem tempo, mas quanto tempo para poder chegar até aquele local ali? Não tem tempo, eu estou vivendo na eternidade agora. Eu vou ser uma pessoa, todos nós, né, que estivermos lá, vamos ser uma pessoa que vão estar além do tempo. Nós vamos vencer o tempo. Por enquanto nós estamos dentro do tempo. Eu quero chegar à casa do irmão Geraldo, mas o irmão Geraldo mora lá do outro lado da Cidade Santa. Para mim não vai ter tempo nenhum a chegar lá. Para chegar até na casa do irmão Geraldo, que vai estar vivendo lá do outro lado da Cidade Santa, eu posso chegar lá não vou falar em questão de segundo, porque não vai ter tempo. Né? Se a gente for pensar, não vai ter tempo. Então, assim, é grande demais, é grandioso demais o poder de Deus. Agora, vamos ampliar a nossa galáxia? Veja bem, a nossa galáxia é essa daqui. Está vendo esse pontinho? É onde você está, onde nós estamos. Onde nós estamos, você pode perceber que tem o nosso sistema solar. Veja bem, aqui eu ampliei a nossa galáxia, que era um daqueles pontinhos que estava lá naquela outra imagem, e aqui você percebe que tem outro pontinho dentro da galáxia, onde estão contidos todos os planetas, a Terra, Júpiter, Urano, Mercúrio. Olha para vocês verem a grandeza. Mesmo dentro só desse pontinho que nós estamos, você tem uma infinidade de criação de Deus. Né? Olha o Sol, né? A grandiosidade do Sol. Né? Olha os planetas em redor, Júpiter, Saturno, Urano, Mercúrio, todos eles ali. Veja, é uma criação maravilhosa, né? A gente não sabe. Graças a Deus o homem não tem como escapar, não tem como ir muito mais além atualmente do que o planeta Terra, porque ele acabou com o planeta Terra, né? Ele conseguiu acabar com o planeta. Graças a Deus ele não conseguiu um poderio suficiente para avançar, para descobrir outros recursos em outros planetas, porque senão ele acabaria com outros planetas também, né? Porque essa força diabólica que comanda a Terra é o diabo, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa criação. E para falar sobre essa criação, nós vamos ler a mensagem A Crueldade do Pecado e a Pena que Custou para Afastar o Pecado de Nossas Vidas. Foi pregada em 3 de abril de 1953. Tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre os parágrafos. Talvez eu pare por aí para a gente não se alongar muito, né? Porque essa mensagem ela é grande. Para falar da criação de Deus, vocês viram que é um tema infinito. Né? Como que a gente vai terminar de falar de um tema sobre a criação de Deus em 40 minutos, 50 minutos, 1 hora? Não dá.
Não dá. Então eu ainda vou continuar muito sobre esse tema. Então vamos ler agora no parágrafo 46. Começando aqui, ele fala o seguinte: Deus sempre faz coisas em três. Deus é perfeito em três. Ele é perfeito. Ele é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ele é perfeito em seus três. Então, três é a perfeição de Deus. E você sabe que nós somos a criação de Deus, então nós somos criados perfeitos também. Né? É claro que esse homem aqui que nós estamos, essa carne aqui corrupta, ela não é a criação original de Deus. Né? O diabo ele veio e acabou pervertendo essa criação aqui. Mas a nossa criação foi outra. Como vocês vão ver, a nossa imagem e semelhança foi outra. O profeta vai falar aqui. Nós somos corpo, alma e espírito. Três é perfeito. Então nós temos esses três tipos de coisas, corpo, alma e espírito. E nós vamos falar muito sobre isso. Tá? Nós vamos começar a falar sobre a alma, depois sobre o corpo e depois sobre o espírito. E isso é mensagem para mais de séculos. Tá? Para a gente falando mais de séculos. Não tem como acabar, não. Tá? Então nós vamos falar sobre os três, mas por enquanto nós vamos falar um assunto geral da criação. Então Deus ele é perfeito em três, ele faz as coisas em três, ele nos fez em três, corpo, alma e espírito. Ele nos deu três etapas de remissão, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, certo? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, é três, é a perfeição dele, três é o número da perfeição. Ele continua agora dizendo no 47, nós somos feitura sua, então somos perfeitos em três, alma, corpo e espírito. E nosso corpo é controlado por nervos, por sangue e por células, que é a carne. Três, tudo aperfeiçoado em três. No 48, ele disse, após ele ter feito tudo aquilo, antes mesmo dele fazer qualquer coisa. E aí, gente, já está falando da criação de Deus. Antes dele ter feito qualquer coisa, antes dele ter feito aquele vasto universo que nós vimos ali, tá? Antes dele ter feito aquelas galáxias, antes dele ter feito o nosso sistema solar, antes dele ter feito cada planeta, né? E ele continua aqui no 49, eu posso ver este pequeno ralo se mover sobre este mundo, que era pura cinza, congelado, pairando ali como um grande iceberg. E ele o moveu para próximo do Sol, e ele começou a virá-lo assim ao redor do Sol, e ele começou a derreter, e as grandes geleiras se desprenderam. O Texas estava sendo formado, e as planícies ali, como fomos ensinados, como que os icebergs desceram ali, os melhores cronologistas podem calcular. E então todo mundo, após isso percorrer até o Golfo do México e assim por diante, começou a encher de água. E o mundo sem forma e vazio, agora estamos em Gênesis 1. Veja, agora, então Deus se moveu e separou o firmamento da água, e ele fez a luz então. Então percebe que aqui ele está falando sobre o início da formação da terra como ela é. Sabe, quando ele vai separar a água, né, quando ele vai separar a porção seca, ali em Gênesis. Isso aí foi após a criação. Porque ele já tinha criado, lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E aí ele começou a formar a terra. Só que a terra ela já estava feita ali, ela já estava criada. Eu vou falar criada porque a Bíblia ela é cheia de palavras que se você não se atentar, você erra. Cada palavra aqui na Bíblia ela tem um significado diferente. É por isso que aquele livro que o profeta leu, As Eras Mais Primitivas da Terra, ele traz os significados literais das palavras de Gênesis. Ele vai falar qual que é o significado literal da palavra criar. Tá? Quando Deus criou a terra, por exemplo, ele criou a terra do nada. Do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou a terra do nada. É isso que aquele livro, inclusive, vai dizer. Então foi uma criação do nada, uma criação sem material pré-existente. Quando ele criou o homem aqui do pó da terra, ele criou o homem de um material pré-existente. Por quê? Porque ele já tomou uma matéria da terra. A terra já estava aqui, ele foi lá e tomou um pouco do pó da terra e criou o homem do pó da terra. Portanto, vocês podem ver que esse homem aqui, ele foi feito. Ele foi feito. Por isso que depois seria interessante a gente falar um pouco sobre o livro As Eras Mais Primitivas da Terra. Então o homem ele foi feito, a terra ela foi criada. A terra foi criada do nada. Assim como Deus
Deus, ele é pré-existente, ele é existente de si mesmo. Não tem como a gente falar sobre o princípio de Deus, de onde Deus veio, né? Ele é existente do nada, ele existe por si só, né? Ele é Elohim, tá? Ele é Elohim. Então, no parágrafo 50, ele continua dizendo: e então ele fez todas as suas criações. Então, depois que ele fez isso, todas as árvores apareceram, e as plantas, e assim por diante. Que linda estrutura ele tinha. Ele gostou demais. Era lindo. E ele achou que estava ótimo. Então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Ele tinha que deixar algo com aquilo. Então ele disse: façamos, plural, o homem, plural, a nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. E então, quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Nós vamos falar muito sobre isso. O homem foi criado na teofania. Tá? O homem foi criado na teofania. Quando ele fez o homem imagem e semelhança de Deus, ele foi criado na teofania. Essa imagem que nós temos aqui hoje na terra é a imagem das bestas, é a imagem do animal. Tá? Mas a criação principal dele, a criação inicial dele, do homem, foi na imagem e semelhança de Deus. Tá? Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus. Não, olha para vocês verem a condição do homem original. Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus. Nós somos pequenos deuses, irmãos, porque nós somos filhos de Deus, né? Então ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus, ou que o Filho de Deus estava, o Logos. Esse foi o primeiro homem. Então ele deu ao homem jurisdição para dirigir toda a vida animal, exatamente como o Espírito Santo dirige o crente hoje. Vem aqui, faça isto. Então o homem, quando ele foi criado na sua condição original, ele tinha poder, ele tinha jurisdição sobre toda a criação de Deus aqui, sobre as plantas, sobre os animais, mas isso na teofania. O homem, ele tinha esse poder, esse controle. E ele era semelhante ao Filho de Deus, que foi o primeiro. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele foi o primeiro da criação. E nós fomos criados lá depois dele, porque a partir dele nós somos criados. Assim como Eva foi tirada de Adão, a noiva foi tirada de Cristo. Tá? Então, Adão foi primeiro. Aqui na terra, Adão foi primeiro. E Eva foi tirada da costela dele. E nós, como noiva de Cristo, Cristo foi primeiro e nós somos tirados dele. Agora, Eva e Adão são um só. Adão e Eva eram um só. E a noiva e Cristo são um só. Por isso é a noiva a palavra. Por isso que o profeta fala a noiva a palavra. Isso é profundo. Agora vamos avançar no 52. Agora, se fôssemos perfeitos em submissão ao Espírito Santo, Deus nos guiaria através do Espírito Santo, exatamente como Adão guiou os animais daquele dia. Então ele os fez. E então, quando ele fez, ele começou a se mover sobre a ideia, então, que ele havia feito o homem do pó da terra. Não havia nada para lavrar o solo, ninguém para trabalhar, nenhum ser físico, então ele fez o homem do pó da terra. Então ele pensou nisso, a criação dele estava pronta, a terra estava ali toda bonita, toda bela para ser trabalhada, né, para o homem estar ali vivendo no jardim, e ele precisava do homem ali, né? Então ele resolveu formar o homem do pó da terra. Ele já tinha criado o homem. Agora ele queria formar o homem do pó da terra, para ele viver em sintonia com a natureza, com o que ele tinha criado, com a natureza de Deus, com a criação de Deus. Então o homem, ele queria fazer com que o homem se sentisse parte daquela natureza e trabalhasse naquela natureza, já que ele tinha domínio sobre todas as coisas ali. Veja bem, ele continua. Agora, aí está onde eu penso que os botânicos ou a ciência, a cristandade, não entram em conflito um com o outro, porque a ciência diz que o homem veio de vida diferente, e nós dizemos, quando se olha para um homem aqui, que ele está na imagem de Deus. Isto não era a imagem de Deus para começar, esta é a imagem da vida animal. E ele está falando desse homem aqui, essa carne que nós estamos vivendo, tá? E os evolucionistas discutem que eu não creio na corrente da evolução da maneira que eles creem, tudo vindo de uma única célula, mas eu creio que nós evoluímos com certeza, a evolução de um homem para o outro. Mas então, quando Deus fez tudo aquilo e colocou o homem
o fez do pó da terra, agora não na sua própria imagem, tá? Ele já tinha feito o homem, que eu já falei que na teofania. Então soprou nele o sopro da vida e ele se tornou uma alma vivente. Então a alma do homem é a natureza do espírito, tá? A alma do homem é a natureza do espírito, porque a gente fala que a natureza é a alma. Agora, quando você renasce, você não obtém um novo espírito. Você obtém uma nova natureza daquele espírito. É o mesmo espírito, porém uma nova natureza dele. Você toma dois homens, os coloca juntos, ambos parecidos. Um deles é pecador e um deles é cristão. Um homem diz, eu tenho espírito como você tem, vejam, mas um deles é diferente, sua alma é diferente. Ele foi mudado. É por isso que nós temos que tomar a natureza de Cristo. É por isso que a noiva ela toma a natureza de Cristo. Qual que é a diferença do cristão para o pecador, né? Do cristão para o incrédulo? Vou colocar assim. Porque o cristão ele tomou uma outra natureza. Ele tem um espírito. Assim como o pecador, o incrédulo, ele tem um espírito, o cristão também tem. Mas a diferença é que o cristão ele tem a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo conduz ele ao lugar certo. A palavra de Deus. Então nós estamos voltando para aquela origem. Essa criação de Deus, nós estamos voltando para o princípio da criação. Qual foi o princípio da criação de Deus? Jesus Cristo. Para onde nós estamos voltando? Para o princípio. Por isso falar do princípio no final é estranho, porque essa mensagem aqui hoje é vamos falar do princípio no final, porque nós estamos no final. Tá? Então nós estamos voltando para o princípio da criação de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio de tudo. E a partir dele tudo foi criado. São João disse isso, nós lemos. Tá? Nós lemos que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. No 57, ele diz o seguinte. Deixa eu tomar uma água aqui, foi bom ter me trago uma água. Então ele soprou neste homem, agora eu não sei como ele fez. Ele o colocou com 5 sentidos para que então ele pudesse fazer contato com o seu lar terrestre. Ah, tá. Obrigado, irmão. Perdão. Obrigado. Vou começar aqui de novo. Então ele soprou neste homem. Agora eu não sei como ele fez. Ele o colocou com 5 sentidos para que então ele pudesse fazer contato com o seu lar terrestre e ver, provar, sentir, cheirar e ouvir. E ele o fez dessa maneira. Agora, aqueles sentidos não foram para fazer contato com Deus. Esses sentidos que nós temos aqui, visão, olfato, paladar, tato, é para a gente ter como se comunicar com a terra, com essa criação. Só que nós temos um outro sentido, que é o sentido espiritual, que é para nós comunicarmos com Deus. Então, o homem, ele no seu original, ele tem 5 sentidos. Também, ele tem os sentidos da alma. Tá? E ali o profeta fala sobre consciência, sobre afeto, raciocínio. Tá? Então nós temos esses 5 sentidos espirituais também. E ele nos coloca em contato com Deus. Esses sentidos físicos, tato, olfato, paladar, visão, audição, é para nós termos contato com a matéria, com a criação aqui, a terra, certo? Nós vamos falar um pouco sobre os sentidos depois. Seu sentido para fazer contato com Deus foi seu espírito, sua alma, para com a alma que pecar, essa morrerá. Agora, estou dando uma volta longa para obter algo, mas espero que você capite cada ponto disso para que você possa ver exatamente o que Deus teve que fazer no Calvário. Claro que depois que a gente conseguir captar tudo isso daqui, a gente vai entender o motivo pelo qual Jesus Cristo foi ao Calvário e pagou aquele preço por todos nós. Né? Por enquanto, nós estamos tendo uma base do princípio da criação, que ela tem tudo a ver com o que Deus fez. Tá? Tudo a ver. Então, ele disse no 60, agora, quando ele o colocou em seus sentidos, os seus 5 sentidos, então o homem, ele estava sozinho. Então ele lhe fez uma esposa, uma companheira, tirou do seu lado uma costela e fez uma mulher. Um lindo tipo ali, tudo tipificado de Deus, tirar do lado de Cristo a noiva. Veja o que eu disse, assim como Eva foi retirada de Adão, a noiva foi retirada de Cristo. Aí ele continua, está vendo? Deus abriu o lado de Adão e tirou uma costela. O homem tem uma costela a menos que a mulher na estrutura do corpo. E agora Deus abriu o lado de Cristo no Calvário e tirou a noiva. A igreja vem através do sangue de Cristo para o corpo de Cristo. Então tudo converge para o princípio da criação, Jesus Cristo. E todo homem que não é gerado
não é regenerado de Deus, não é gerado de Deus, tomará o caminho da destruição. Não se pode fazer nada. Sua própria alma o guia. Se você nasceu de novo, você está destinado a subir. E se você não nasceu de novo, você tem que descer. Apenas sua própria alma fará isso. Exatamente como uma varinha mágica que abrisse uma porta em algum lugar. Se você não tem a varinha, a porta não abrirá. A varinha é o Espírito Santo, irmãos. A varinha é a palavra de Deus. Você tem a varinha mágica para abrir? E se você não nasceu de novo, você é simplesmente rejeitado. Automaticamente. Isso é tudo agora. Então vocês percebem que tudo que a gente compreende da Bíblia nos retorna para aquele princípio da criação de Deus. Deus, e eu não vou ler o restante, eu vou parar por aqui e eu só vou fazer um apanhado geral, porque eu vou continuar essa mensagem é muito grande. Tá? Ainda tem muita coisa mesmo, tem muita coisa que nós vamos falar ainda. Mas eu vou fazer só um resumo de tudo que a gente viu até agora, eu vou encerrar. E no próximo dia que eu estiver aqui, se Deus permitir, no sábado ou domingo que vem, a gente estará de volta, eu vou continuar nessa mensagem. Mas o que eu quero que vocês, irmãos, entendam hoje, né, que Deus, Ele criou uma imensidão, um universo muito grande. Dizer que o homem ele vai ser aglomerado aqui na terra, né, um em cima do outro, como madeiras empilhadas, é uma mente fraca, sabe? É uma mente fraca. Você não pode pensar que Deus não seria capaz de fazer com que nós vivamos aqui na eternidade com espaço de sobra, porque a criação de Deus ela é infinita, tá? E Ele é o princípio da criação de tudo. Deus ele é o princípio da criação de tudo. A partir dele se criou outras coisas. Deus criou os céus e a terra, ponto. Ali a gente não sabe quanto tempo se passou até que o homem foi colocado aqui. O homem ele pode ter vivido na teofania durante muitos e muitos e muitos anos. Quem garante que não? Pode ser bilhões de anos ele viveu na teofania até que Deus resolveu colocar ele no pó da terra. Porque Deus criou o homem lá milhares e milhares de anos, talvez, não sei. Mas aqui no pó da terra, realmente, o homem ele foi colocado no pó da terra 6.000 anos atrás. Isso é fato. A Bíblia diz. Isso é fato. Agora, Jesus Cristo, ele foi o primeiro, e a noiva, ela foi tirada dele. Então, os dois são um. O princípio da criação de Deus é esse. A noiva e Cristo foram criados lá atrás. Muitos e muitos e muitos anos, né? Eu vou falar de anos-luz, talvez, não sei medir, mensurar esse tempo, porque ninguém sabe. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. E depois, então, ele formou a criação aqui que nós conhecemos. Deus criou o homem em teofania. E ele estava aqui em teofania até que Deus resolveu colocar ele em carne, para que ele pudesse lavrar o solo. E depois que ele colocou ele em carne, ele estava incompleto. Por que ele estava incompleto? Porque Deus tinha criado os animais tinham macho e fêmea. E eles estavam aqui na terra, na carne, na matéria. Mas o homem, ele estava sozinho. Ele estava só num corpo carnal, porque Eva estava em teofania. Se vocês percebem, Eva foi criada na criação original, junto com Adão. Eva, ela era parte de Adão, tá? E ela estava na criação original, só que nessa terra, nessa matéria, na carne, ele foi colocado separado da Eva. Ele foi colocado, portanto, Deus viu que estava faltando alguma coisa. Ele via os animais, macho e fêmea, mas ele viu Adão como um ser solitário. Então ele precisava criar uma adjutora para Adão. Então o que ele fez? O próprio Adão vai ser o seu auxiliar, a senhorita Adão. O profeta fala, né? A senhorita Adão foi a Eva. Ela foi retirada da costela dele. Então Deus retirou uma parte de Adão e ali Eva passou a existir junto com o homem aqui na terra. Ela foi formada a partir de Adão. Adão foi criado, formado por Deus, e Eva formado pela matéria, pela carne de Adão, pela costela de Adão. Eu espero que os irmãos estejam entendendo isso. E a noiva ela foi retirada de Cristo. E quando a gente vê que Cristo veio no corpo de carne, nós vamos falar sobre isso nos próximos cultos, o corpo da noiva é o corpo de Cristo, e ela foi retirada ali na cruz do Calvário, tá? Nós vamos falar sobre isso depois. Então, irmãos, é uma maravilha a gente falar da criação de Deus,
né? Esta é a criação, é o princípio da criação de Deus. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Eu não vou continuar igual eu estou falando, mas nós vamos falar muito sobre esse assunto. No próximo curso nós vamos começar a falar sobre a mensagem Hebreus, tá? Porque é uma mensagem maravilhosa. O profeta ele fala muito sobre o princípio da criação de Deus e nós vamos falar muito sobre ela. Quem quiser, leia essa mensagem para ter um pouco mais de conhecimento, né? Para entender melhor o que nós estamos falando aqui, tá? Então vamos parar por hoje. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi curtinho. A próxima vai ser um pouquinho maior, mas não vou mais pregar mensagens longas assim igual eu estava fazendo, não. Tá? Porque fica cansativo para as pessoas, né? E eu não quero que a mensagem ela se torne cansativa, mas agradável, né? Então vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por este pequeno momento, por esta pequena palavra que Ele nos deu. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode perguntar, que na medida do possível eu vou estar respondendo, tá? E eu peço perdão pela demora também, que eu demorei a responder, mas eu vou tentar ser mais ágil com relação a isso. E pode perguntar, tá? Sem problema nenhum, que qualquer coisa a gente faz um culto só de perguntas e respostas. Eu trago as perguntas dos irmãos aqui para a gente estar fazendo. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Foi um pequeno período para falar sobre o princípio da Tua criação. Senhor, nós sabemos que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus e a noiva foi retirada de Jesus Cristo, meu Pai, porque ela estava no princípio com Deus. O profeta fala que nós sempre estivemos ali e nós voltaremos para ali, Senhor. Nós estamos no fim do tempo, estamos falando do princípio, porque nós estamos voltando para lá. Quanto mais chegamos no fim, mais nos aproximamos do princípio, Pai. E nós te agradecemos porque nós temos fé e certeza da nossa salvação, da nossa existência contigo, meu Pai. Nos dá graça, Senhor, da Tua palavra, meu Pai. Nos ajude a entender melhor, a compreender e a ter fé, Senhor. Eu faço oração também para aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa curá-los. Aqueles que estão passando por necessidade, dificuldade nesse tempo que nós estamos vivendo, que o Senhor possa ajudá-los naquilo que for possível, meu Pai. Nós sabemos que está difícil para o homem agora, nessa crise, nessa pandemia. É uma crise financeira, é uma crise na área sanitária, meu Pai. As pessoas estão adoecendo, muitas estão sendo vitimadas por este vírus diabólico, meu Pai. Que o Senhor possa proteger os seus, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos proteger, possa nos dar segurança, proteger a gente no trabalho, meu Pai, na escola, onde quer que nós estejamos, em casa, porque nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor está conosco, meu Pai, e temos essa segurança, e que o Senhor possa dar essa mesma fé àqueles, Senhor Deus, que estão fracos na fé, que o Senhor possa aumentar a fé de cada um, meu Pai. Eu te agradeço e entrego tudo em Tuas mãos, meu Pai. Me ajude, Senhor, a levar essa mensagem de forma mais didática, Senhor, mais compreensível para as pessoas, que o Senhor possa ajudar as pessoas a compreender melhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.